Viva para construir. Você vive para construir? Vive mesmo para construir? Olha a sua vida, os seus anos passados, sua história, quanto de construção, quanto de destruição. Vivemos num mundo que a maior parte das pessoas estão vivendo para destruir. Mas em Cristo, Deus nos chama para uma vida de construir. Estamos olhando debaixo desse tema, ou através desse tema, estamos nos aproximando do livro de Neemias, no Velho Testamento, e nós vamos continuar nesta noite, nessa caminhada. Então, Neemias, o livro de Neemias, sobre a liderança de um homem chamado Neemias, que aparece nesse livro no momento chave da história do povo de Deus no Velho Testamento, para ser um líder da construção, um líder da edificação. E Neemias, nesse aspecto, então, serve para inspiração e direção para nós como crentes, que somos chamados para construir uma história de edificação, para viver, para construir no mundo onde o diabo, o pecado e o mundo mesmo está atuando para destruir, e há muita destruição. Vamos nos situar um pouquinho, antes de lermos o texto desta noite, vamos situar mais uma vez um pouco no pano de fundo, no cenário onde está inserido Neemias. O povo de Israel está lá no Velho Testamento, então, e o reino de Israel, o povo de Israel, na verdade, foi dividido. Infelizmente, aconteceu esse momento na história, em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Os dois reinos se afastaram de Deus. O reino do norte, nesse afastamento, apesar das advertências dos profetas, acabou sendo levado à punição por Deus, através de uma invasão dos assírios, o império assírio na época. Passado algumas décadas, o reino do sul, tendo seguido o mesmo caminho, também sofre esta correção, mas agora nas mãos do império da Babilônia. E em 587, o rei Nabucodonosor da Babilônia, grande Babilônia, vem e destrói Judá, o reino do sul, e a capital Jerusalém, e destrói o templo que ficava em Jerusalém, destrói as muralhas da cidade. Muralhas eram fundamentais para a existência da cidade naquela época, e ele leva milhares cativos. Ele leva as pessoas mais promissoras, influentes do povo, leva esse pessoal todo cativo para a Babilônia, tira da terra deles e os leva para a Babilônia. Mas o tempo passa, e Deus havia prometido que com o passar do tempo, na hora certa, ele traria restauração. E o tempo passa, então, Deus move as coisas. E em 539, o rei Ciro, o rei persa, domina os babilônios. E o rei Ciro tem uma outra política, e ele permite o retorno dos cativos. E aí então milhares de israelitas começam a voltar para a terra. E há momentos de volta em levas, e um grupo já havia voltado, estava lá na terra, mas Neemias é um israelita lá na Babilônia. E nós sabemos pelo seu livro que Neemias tinha uma posição importante. Talvez poderíamos fazer uma comparação não perfeita, mas como um secretário ali, adjunto do rei, aquele homem de confiança ao lado do rei. Aqui apresentado como copeiro, que realmente envolvia esta atividade de servir o rei, mas essa era uma atividade que não era ser simplesmente um garçom, era algo que era feito por pessoas de confidência do rei, e precisava ser pessoas desta forma, pessoas muito capazes de confidência, tinham que ser pessoas inteligentes, preparadas, e de confidência porque tinha de confiança. Uma das formas de se eliminar um rei era a comida envenenada. Muito bem, Neemias está lá na Babilônia em 445, nessa posição especial, junto ao rei. Na ocasião aqui, já o rei Ciro já tinha passado, agora o sucessor dele, Artaxerxes, está no poder, e Neemias está trabalhando com Artaxerxes. E em 445, Neemias, então, cruzando com alguns compatriotas aí que voltavam lá de Israel e vinham à Babilônia, talvez negócios,
ele recebe informações sobre o que está se passando lá, e a informação que ele recebe sobre Jerusalém em particular mexe com o coração de Neemias. Nós vamos ler sobre isso nesta noite. O texto então para nós esta noite é no capítulo 1 de Neemias, versos 1 até o capítulo 2, verso 5. Neemias, capítulo 1, verso 1 até capítulo 2, verso 5. Mas antes de lermos o texto esta noite, há um verso que é chave e expressa muito o espírito, a lição deste livro para as nossas vidas. O verso é o verso 3 do capítulo 6 de Neemias. Neemias está lá agora em Jerusalém, deixou a Babilônia e recebeu autorização para voltar e ir para Jerusalém, melhor dizendo, e lá ajudar a reconstruir as muralhas da cidade, isto é, recompor a comunidade de Deus, povo de Deus. E é uma obra difícil e complicada, mas ele encontra muitas oposições, não foi fácil. E num dado momento ele está lá, talvez nos andaimes altos, trabalhando, e há um dos grupos opositores envia mensageiros a Neemias e propõe uma reunião com ele. Neemias conhece tudo que está envolvido, e ele está lá em cima, ocupadíssimo, engajado, e então aquela comissão dos opositores chega para propor uma reunião num outro lugar. E Neemias dá a seguinte resposta, verso 3 do capítulo 6. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Você está executando um grande projeto? Está mesmo? Com Deus? Estão pedindo para você descer, você tem descido? Ou o projeto é grande demais para você descer? Estou construindo um casamento sólido. Vamos assistir uma novelinha aí, daninha sobre casamento? Desculpe-me, não dá para assistir. Não posso parar para ver esse tipo de coisa. Estou construindo um grande projeto matrimonial com Deus. Os meus filhos, estou educando. Vamos arrumar uma atividade todos os domingos, uma escolinha talvez de futebol, uma competição de natação. Não vai dar para ir na igreja não. Desculpe-me. Estou construindo um grande projeto educacional para os meus filhos com Deus. Não dá para arrumar outra atividade que venha competir com isto. Não posso perder tempo. Ei, você... Vamos arrumar algumas programações paralelas, divertidas. Não vai dar muito, para ser muito fiel à igreja. E desculpe, estou construindo um grande projeto com Deus na minha vida. Não dá para descer. Não dá para parar. Muito bem, Neemias, estou construindo um grande projeto, não posso descer. Neemias capítulo 1, verso 1. Palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Que o seu coração esteja alerta, aberto, disposto a receber a palavra. Amém? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E eles me responderam, desculpe-me, verso 5, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite,
em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Ele termina a sua oração, aqui no verso 11, dizendo: faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele se refere ao rei Artaxerxes. Capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Vamos construir um grande prédio por aqui? Vamos chamar um bom arquiteto, um bom engenheiro de cálculos, vamos ter uma grande reunião, vamos reunir com uma empreiteira para ver possibilidade de um contrato com eles, vamos fazer uma grande comissão financeira para pensar nos custos, etc. Enfim, uma série de encontros, reuniões e planos que envolvem, então, muitas etapas, muitos preparativos, muitos projetos. Vou me casar. Ótimo. Vamos fazer as contas. Quanto precisamos de orçamento mensal para viver? Vamos buscar uma casa que nós achamos adequada para o nosso sonho. Vamos comprar os móveis. Vamos pensar na festa do casamento. Projetos humanos, desejos, propósitos humanos de fazer algo, construir algo, edificar algo. Pensamos em detalhes, em planejamentos, em passos a serem dados, que são necessários e devem acontecer quando nos propomos a qualquer projeto, a qualquer edificação na vida. Mas em todos esses,
ainda não há edificação do Senhor, até que nosso construir, nosso edificar e então nosso planejar seja movido através da oração. Neemias é um grande líder, é um grande empreendedor, é um visionário, é determinado, mas veja bem que ele se move através da oração. O que ele faz como resultado da oração, ele faz no meio da oração e ele faz sustentado pela oração. A edificação do Senhor é edificação que envolve muitas coisas, envolve planejamento, envolve estudo, sim, mas a edificação do Senhor é aquela que se move através da oração. Isto é, a oração lhe move para edificar, e em movendo-lhe para edificar, a oração lhe movendo para edificar, você, ao mesmo tempo, se move na oração. Enfim, é permeado pela oração. Aqui está Neemias. Neemias ouve falar da situação em Jerusalém. A situação está difícil lá, está crítica. Os muros estão destruídos. E vamos lembrar que as muralhas, vamos lembrar mais uma vez, que as muralhas eram fundamentais para se estabelecer a comunidade, protegê-la do perigo externo, distingui-la das áreas que não era a comunidade. A muralha definia a comunidade. Mas a questão, então, de Neemias não é apenas construir muros, ele não é apenas um urbanista de primeira linha. Neemias está se movendo dentro do projeto de Deus. Neemias está na Babilônia, no cativeiro, porque Deus corrigiu Israel. Mas ele conhece a palavra de Deus. E na oração dele ele cita a promessa feita a Moisés, que Deus fez: se vocês fracassarem diante de mim, eu espalharei vocês, mas se vocês se arrependerem, eu os trarei de volta. O projeto de Deus para o povo de Deus. Um projeto que começa lá, muito antes de Neemias, e passa pelos dias dele. Mas Neemias está pensando no projeto de Deus que vai continuar depois dele. E nós sabemos que esse projeto há de culminar em Jesus Cristo. E depois de Neemias reconstruir os muros, as muralhas, nós vamos ver que a partir do capítulo 7, ele começa então agora a reconstruir a comunidade dentro dos muros. Reconstruir através da palavra de Deus. Enfim, Neemias está aqui vendo a vida como algo muito mais do que o material, ou coisas palpáveis e físicas. Falei no início sobre casamento, falei no início sobre um prédio. Essas coisas aparecem em nossas vidas e são legítimas. Mas a visão de Neemias, ao mexer com essas coisas, é muito mais ampla. Isto é, o que é que Deus tem nisto e como é que isso se inclui na história de Deus para mim e para o seu povo, para a minha família, etc. Então ele se move através da oração para fazer a vontade de Deus. Projeto, um construtor que se move através da oração. A oração o propulsiona, a oração o sustenta e o dirige. É assim na sua vida? Estou falando aqui a prezados irmãos e irmãs em Cristo que estão sendo movidos através da oração. Mova-se através da oração, meu irmão, minha irmã. Mova-se através da oração, que seja uma atitude. Nós pensamos muito em oração em algo pontual, e é verdade que há oração pontual. Esperamos que todos nós tenhamos um momento de oração diária, por exemplo, com o Senhor, e talvez com a família, na hora da refeição. Mas a oração que move, que inclui o pontual, essa oração deve ser uma atitude de oração. O verso 1 diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós temos nesse capítulo um registro da oração de Neemias, mas aqui é uma formalização certamente e um resumo do que passava na cabeça dele, mas de algo que se repetiu por muito tempo dentro dele. Era uma constante. Chorei e passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Dias. Ele entrou em processo, em atitude de oração. E aí nós lemos no capítulo 1, verso 1, que no mês de Quisleu, e aqui ele está citando o calendário persa, no mês de Quisleu, ele então ouviu as notícias e entrou em oração.
E nós vamos ler lá no capítulo 2, verso 1, aliás, lemos que quando ele conversa com o rei e faz a sua petição, foi no mês de Nissan. E ele está em Suzã, que era ali o palácio de veraneio do rei. E entre esses 2 meses, passam-se meses. Então, entre aquele início, a hora que ele aborda o rei, meses de oração. Ele está em oração constante. Mas então ele não trabalhava mais? Ele era o copeiro do rei? Não, a vida continuou. Espírito de oração. A atitude de oração. Enquanto trabalha, enquanto negocia, enquanto faz, enquanto vai, enquanto vem. E daí por diante, certamente nos momentos pontuais e específicos de uma devoção, de uma oração. No verso 4 do capítulo 2 é narrado o seguinte: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, diz Neemias, o rei pergunta a ele, o que você quer pedir? Então, diz Neemias, orei ao Deus dos céus. Quando o rei faz a pergunta, não sei se ele pediu um tempinho ou pediu para responder outro dia, parece pelo texto que foi mais ou menos imediato, mas nesse interregno entre a pergunta do rei e a apresentação do pedido dele, é a oração. Ele está orando. Então, mova-se através da oração. Que você seja alguém impulsionado pela oração. Que seja uma atitude. A oração permeia a sua vida. Nós temos neste livro de Neemias 12 orações registradas como estas. Orações de angústia, oração de alegria, oração de proteção, oração de dependência, oração de compromisso. Nós temos oração individual, temos oração comunitária, enfim. Neemias é sua obra, movem-se na atitude de oração. Como é que está a sua atitude de oração? A oração é uma atitude na sua vida? Ou reserva-se para quando está na igreja e alguém ora em público aqui, é a única oração na sua vida? Que Deus o mova através da oração, que seja uma atitude, que mova Deus você através da oração. Começa como essa oração de Neemias: Senhor, Deus dos céus. E é interessante que essa expressão Deus dos céus nem era uma expressão muito dos israelitas, mas dos persas, ao se referirem ao Deus maior, verdadeiro. Não que ele estava adotando qualquer Deus pagão, mas transferindo para a linguagem aqui, então, persa, aquilo que era a maior expressão de divindade que podia se colocar na cultura. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias não está conversando com um office boy, nem com o gênio da lâmpada que ele achou na praia, ao qual ele tem direito de fazer 3 pedidos e dar a ordem. Ele está orando ao Senhor, senhorio, ao Deus dos céus, ao Deus grande e temível, um Deus que é fiel à aliança, um Deus que jamais é como eu e você somos, infiéis tantas vezes, um Deus de misericórdia inigualável. Neemias está à volta de Deus. Deus não está à volta de Neemias, nem alinhado com Neemias, não, Deus está no centro. A oração de Neemias revela isto, Deus no centro. E ele fala mais à frente, ainda no capítulo 1, sobre o temor de Deus, Nós encontramos aqui nessas expressões de Neemias, a sua oração, que na vida dele Deus era adorado. A adoração reconhece a glória, a grandeza de Deus, e diante dela e de Deus ele se dobra. Encontramos aqui submissão. Neemias não chega exigindo, impondo, mas numa atitude de submissão, numa atitude de dependência, que o Senhor encaminhe as coisas nesse projeto meu, naquilo que estamos querendo fazer.
na questão dos filhos, na questão do casamento, do matrimônio, na questão da vida com a igreja, na questão da minha vida profissional, minha vida matrimonial, enfim, tudo. Essa dependência de Deus, essa centralidade de Deus, essa submissão a Deus, não Deus como acessório para os meus projetos, mas Deus como centro. Se nós vamos chamar os engenheiros, os arquitetos, vamos chamar uma comissão de finanças, uma comissão financeira, se nós vamos chamar uma empreiteira, tudo que nós vamos chamar, mas tudo isso há de ficar à volta de Deus. E não tudo isso trabalhar, depois vamos trazer Deus aqui para dar uma carimbada nesse negócio. Depois que nós decidimos tudo. Assim é na minha escolha de vida profissional quando jovem, assim é a minha escolha e a minha formação matrimonial, assim é a minha decisão de ter filhos e da educação dos filhos, assim é a minha vida com a igreja de Jesus Cristo, enfim, a oração que centraliza Deus. Que Deus o mova através da oração que visa a edificação. Nós temos uma porção de pedidos e queremos isto e aquilo, vivemos na cidade de consumismo, a sociedade do status, se tem isso, se tem aquilo, tem esse automóvel, não tem aquele, e tantos estão escravos disso aí, se sentem menores, se não tem isso, não tem aquilo, e nós queremos tudo, e nós estamos sempre pedindo. Realmente a Bíblia ensina que nós devemos levar nossas petições a Deus, sim, mas temos que tomar muito cuidado em tudo isto. O que é que nós estamos buscando? Estamos buscando, realmente estamos visando sermos edificados por Deus? As coisas, inclusive materiais, entram na edificação da minha vida como? A oração que visa edificação, ele, diante de Deus, cita as escrituras passadas, as escrituras sagradas, a Bíblia passada. No tempo de Moisés, versos 8 a 10, ele diz, no fim do verso 8, começando, se vocês forem fiéis, ele está citando o que Deus falou a Moisés, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei, eu os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos. Aí então Neemias agora fala com Deus, depois de citar o próprio Deus na palavra. Aí ele diz ao Senhor, estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Vocês percebem o que Neemias está aqui fazendo? Ele está pensando naquela edificação que Deus quer fazer. E mesmo quando Deus corrige o seu povo e os espalha, Deus ainda propõe a oportunidade de ele reedificar. E é isto que Neemias está trazendo diante de Deus. A história da salvação, da misericórdia de Deus que um dia chamou e levantou Israel para ser a testemunha. E depois de Israel trazer Jesus Cristo para ser a bênção a todos os povos da terra. E a sua oração mova, que você seja movido pela oração que visa a edificação de Deus na sua vida. Aquela lista de pedidos constantes que seja apenas um subitem de uma visão maior do que é que Deus quer construir na minha vida. E essas coisas vão encaminhar-se conforme então elas se encaixam nesse grande projeto de edificação. Deus está edificando a sua vida, a sua oração é uma oração que visa a edificação da sua vida, da edificação do seu matrimônio, a edificação do seu casamento, a edificação dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Você vê o grande projeto de Deus e você vê um Deus que quer edificar. A sua vida profissional está sendo edificada pelo Senhor, a sua oração ora pela edificação de Deus na vida profissional. Claro que nós queremos a melhora financeira, e certamente Deus haverá de encaminhar essas coisas, a bênção dele na hora certa, da forma certa. Mas é muito mais. Será que esse trabalho meu está edificando a minha vida? E eu estou edificando pessoas da minha atuação nesse trabalho? Meu modo profissional é um modo que impacta com edificação aqueles com os quais eu lido, o meu jeito de fazer as coisas. Quando Neemias está diante do rei Artaxerxes, e o rei pergunta o que você quer, ele diz que
me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados. Capítulo 2, verso 5. Me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias, que é isso? Você está na capital do império, no bem bom. Você está empregado aqui na corte do rei, imperador regional aqui, que domina os povos à volta. E você quer ir para onde? Para reconstruir. Neemias é o homem da edificação, da reconstrução nas mãos de Deus. Mais do que muros, a edificação do povo de Deus está no coração de Neemias, e vamos ver isto. Ele quer edificar, quer restaurar o povo de Deus. Meu irmão, Deus está muito interessado em restaurar a sua vida, em edificar a sua vida com Ele, que a sua oração seja de edificação. Deus quer edificar, construir o seu casamento, a sua vida familiar, os seus filhos, esta igreja, a sua vida nesta igreja, a sua vida como servo de Deus, o seu trabalho. Sim, que Deus o abençoe, sabe que Ele tem um caminho para você, mas ali construir uma vida com Ele. Mova-se através da oração, mova-se através da oração que visa a edificação do povo na palavra de Deus. Você tem orado pelos seus filhos, tanta preocupação material com os filhos, e qual é a oração por eles? Para que eles sejam edificados no Senhor. Há mais preocupação com a faculdade que o filho vai entrar do que se o filho está fiel aos caminhos do Senhor. Como é que é a sua oração pelos seus filhos? Mova-se através da oração, meu irmão, minha irmã. Mova-se através da oração. Na oração que envolva quebrantamento. A oração de Neemias, você sentiu com o coração dele? Você conseguiu ler sentindo com o coração dele? Olha o que ele diz. Verso 7, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Não só eles, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versos 6 a 7. Mova-se através da oração que envolva quebrantamento. A oração da edificação, a oração que visa, que é movida para a edificação, é aquela que envolve o quebrantamento. Esse reconhecimento diante do Senhor, esta confissão humilde dos caminhos que existem, que não deveriam estar em nós. Sem quebrantamento, sem confissão, não há edificação de Deus. Falar em edificação de Deus sem quebrantamento não é edificação do Senhor. Falar no Jesus poderoso, ressurreto e Senhor, sem mencionar o Jesus da cruz, isto é, primeiro quebrantamento, arrependimento, transformação e depois viver debaixo de Jesus Cristo, não é a mensagem cristã. Domingo ainda nós celebramos aqui de uma forma especial a crucificação de Cristo. Aliás, domingo sim também, mas na sexta e no sábado. Mensagem da cruz. Na hora você faça um exercício. Pega um caderninho, assista diversos programas religiosos na televisão, no rádio. E anote quantos mencionam, ou melhor, pregam a mensagem da cruz e quantos não pregam. Depois você me traz o resultado. Sem quebrantamento, confissão, não há edificação. Será que no Congresso Nacional temos alguns partidos e alguns políticos desse momento dizendo: confessa os pecados que nós, israelitas ou nós brasileiros, temos cometido contra ti? Será que lá no presídio no Paraná tem algumas orações assim nesse momento? Será que em São Bernardo do Campo está acontecendo essa oração assim? Será que no
Palácio do Planalto está acontecendo essa oração? Será que nas nossas casas, nas ruas brasileiras está acontecendo esta oração? Temos muita religiosidade chamada evangélica, em especial nesses dias. E o que eu noto, essas orações, e nas igrejas em geral, as orações midiáticas e nas igrejas, há um fervor, umas orações calorosas, exaltadas, e até com gritos fora e vozes em volumes até desnecessários, mas é uma atualidade de um fervor de exigir, um fervor de triunfar, sem nada de confissão e quebrantamento. Já percebeu isso? A verdade é o seguinte, meu irmão. Deus é um Deus que edifica. Mas a verdade é esta. Sem correção de curso e de coração, não acontece edificação de Deus. Pode acontecer edificação das minhas artimanhas, e tem aí até testemunho para dar, estava quebrado, agora deixa eu dizer que eu tenho 3 carros, 4 casas. Mas como é que eram os cheques borrachudos? Não, isso aí esquece. Depois que eu vim para essa igreja aqui, mudou tudo. Pagou a dívida? Não, isso aí esquece. O que Deus me deu agora. Nós precisamos de mais testemunhos assim. Eu estava devedor. Caí de joelhos e confessei ao Senhor. Mais ou menos como Zaqueu. Se eu roubei, vou devolver. Se eu fiz caixa 2, não vou fazer mais. Mudei. Envolva quebrantamento. E nós gostamos de pensar em quebrantamento muito sobre o outro, na verdade. Estou trabalhando sem nota. Não, mas o outro ali, precisa ver, ele está... Oh Deus. A igreja vai disciplinar aquele outro. Você está trabalhando sem nota. Confessa os pecados que nós temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Mova-se através da oração. Mova-se através da oração que inclua engajamento. O verso 11 diz, na oração dele, faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem do rei. No 2:5 diz ao rei que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. A oração e a atitude depois de Neemias diante do rei é uma de engajamento. Neemias ora focando na necessidade. Veja o engajamento dele. Ele podia ouvir aquelas notícias interessantes, vamos discutir um pouquinho lá sobre as questões que estão acontecendo em Jerusalém. Isso dá uma ótima conversa para uma roda aí descontraída. Vamos comer uma pizza, a gente fala da situação de Jerusalém. E continua lá no palácio, na Babilônia, copeiro do rei. Mas quando você ora, vê a oração de Neemias, você vê ele com o coração focado no problema, na necessidade de reconstrução ou de construção. Neemias está focado na destruição, pensando na construção de tudo que está destruído. Mas Neemias também ora. Por quê? Porque ele assume a responsabilidade pelo problema. Não é uma oração que foge da responsabilidade. E Neemias ora disponibilizando-se para executar a obra. Que me deixe ir para que eu possa reconstruir. Sabe a reconstrução do meu casamento? Sabe qual é o problema dele? Minha esposa não reconstrói. Ela precisa fazer alguma coisa. Sabe que meus filhos estão do jeito que estão? Minha esposa, ela precisa fazer alguma coisa com essas crianças aí. A igreja precisa fazer algo. Já ouviu essa frase antes? Porque na igreja... no país. A oração que move, e quando se move através da oração, é aquela que nos leva ao engajamento, inclui engajamento. Começa comigo o negócio. Eu tenho que fazer, eu tenho que me disponibilizar na presença do Senhor. Meu casamento,
na educação dos meus filhos, eu tenho que me engajar nisso. Na vida como membro da Igreja de Jesus Cristo. Lá no meio do meu trabalho, onde o ambiente é um ambiente imoral, ali eu preciso me engajar como servo de Cristo naquilo que cabe a mim. Mova-se através da oração, meu irmão. Deus quer edificar a sua vida. Viva para construir, não para destruir, nem para ficar na destruição que o mundo está fazendo na sua vida, naquilo que está à sua volta. Mova-se através da oração. Que o Senhor, de toda misericórdia, toda graça das nossas vidas, nos mova sempre através da oração. E nós possamos colher as bênçãos da edificação do Senhor. Amém? Vamos orar.